Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que, como você sabe, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso que de segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida às 6h57 da manhã, já começando o seu dia refletindo na palavra de Deus, recebendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você receba, sempre a notificação quando houver um conteúdo novo aqui no canal. E eu quero, antes de começar a nossa reflexão nessa manhã, pedir para que você compartilhe esse link aí nas suas redes sociais. Então, eu gostaria que você compartilhasse aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, e enviasse para pelo menos 7 pessoas no privado, convidando essas pessoas para assistir esse programa e ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Ok, agora eu sei que você já compartilhou, nós vamos então para a nossa reflexão de hoje. E hoje nós vamos refletir no Salmo de número 115. O Salmo de número 115 é um salmo que nos convida a louvar ao verdadeiro Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Será que realmente você tem adorado ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra? Ou será que você não tem colocado outra coisa no seu coração e essa coisa tem tomado o lugar de Deus? Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se de repente você tem colocado o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, ou qualquer outra coisa como mais importante do que Deus na sua vida, essa coisa tem sido o seu Deus. Essa coisa tem ocupado o lugar que deveria ser de Deus na sua vida. Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. Não é entre as primeiras coisas, ele precisa ser o primeiro. O Senhor Jesus, em Mateus 6,33, ele diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, o que comer, o que beber, o que vestir, as coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência, nos serão acrescentadas. Então, ele inclusive resume os 10 mandamentos em 2. O primeiro é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas veja que ele coloca como primeiro mandamento: amar a Deus. E não é amar de qualquer forma, não é amar com o que nos resta, é amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, o Salmo de número 115, ele já começa nos dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Queridos, nós precisamos entender que toda a honra, toda a glória, todo louvor devem ser dados única e exclusivamente a Deus. A esse Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. A glória não é nossa, por mais que ajudemos as pessoas, por mais que façamos alguma coisa muito bem, por mais que tenhamos facilidade, por exemplo, de negociar, de trabalhar, de exercer a profissão, a glória não é nossa. A glória é de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá a saúde, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá a inteligência, é Ele quem nos dá a sabedoria. Tudo vem de Deus.
Então nós precisamos render ao Senhor toda a honra e toda a glória. É bonito quando a gente vê alguém, por exemplo, fazendo uma apresentação e a gente vai, aplaude, e não há nenhum problema em a gente elogiar alguém pelo trabalho que ele realiza, por aquilo que ele desempenha, por aquilo que ele faz muito bem. Não há problema em elogiar. Mas a honra e a glória devem ser dados a Deus. Toda a honra e toda a glória devem ser dados a Deus. E como é que a gente faz isso? Reconhecendo que a sabedoria que aquela pessoa tem, a inteligência, a capacitação, a força, o vigor, a saúde, vem de Deus. Tudo vem de Deus. E aí o salmista continua dizendo: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Olha que coisa interessante. Você já deve ter ouvido alguma criança perguntar assim: quem criou Deus? Se Deus criou todas as coisas, se Deus criou todas as pessoas, quem criou Deus? E aí onde entra a questão. E eu sempre digo o seguinte, olha, se alguém tivesse criado Deus, esse alguém seria maior que Deus. Se Deus criou todas as coisas e ele é Deus acima de todas as coisas, se alguém tivesse criado Deus, esse alguém seria maior que Deus. Então ninguém criou Deus, ele simplesmente ele é Deus. E é Deus desde a eternidade. Não há começo e não há fim. Ele é o Deus eterno. Ele não simplesmente foi, ele não foi criado, ele não simplesmente existe, ele é Deus. Por isso ele diz: eu sou. Quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, ele diz assim: como é que eu vou chegar para o povo e vou dizer que o Senhor me mandou, me levantou para libertar o povo? Ele diz: diga que eu sou, lhe enviou a eles. Eu sou. E o próprio Jesus depois, ele vai em vários momentos do seu ministério dizer: eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Então a gente percebe que Deus, ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. É por isso que é a ele que nós devemos adorar. Somente a ele nós devemos render o nosso louvor, a nossa adoração. Somente a ele devemos dedicar o nosso coração. Veja que no versículo 3 ele diz: o nosso Deus está no céu, ou seja, está acima de tudo e de todos. A ideia não é de que Deus está distante lá no céu, não é sobre isso que o salmista está falando. Quando ele diz o nosso Deus está no céu, é passando essa ideia de que Deus está acima de todas as coisas. Nada está acima de Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, num organograma, numa hierarquia, né? Você chega numa empresa, aí você tem uma hierarquia. Você chega numa organização, existe ali uma hierarquia. Você chega em casa, existe também uma hierarquia. E quando a gente fala da hierarquia da vida, Deus está acima de todo organograma. Deus está acima de tudo e de todos. Por isso, somente a ele devemos adorar, somente a ele devemos render o louvor, a glória, a exaltação, e somente a ele devemos dedicar o nosso coração. E ele fala, além de que Deus está acima de tudo e de todos, da soberania de Deus. O Senhor diz através do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Jó diz isso no capítulo 42, quando ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Porque ele é maior, mais forte, mais poderoso que tudo e que todos. Então, o salmista diz: o nosso Deus está no céu, está acima de tudo e de todos, não existe ninguém maior do que Deus, não existe nada acima de Deus. E ele diz: ele faz tudo como lhe agrada. Talvez na sua versão ele faz tudo o que lhe apraz. Deus, na sua soberania, executa os seus planos. Às vezes a gente canta algumas músicas, né, que falam assim, sobre os sonhos de Deus. E sonho
parece uma coisa que pode ou não ser realizada. Deus, ele realiza os seus planos. Ele executa as suas obras, independente de qualquer outra coisa. Ele não precisa da aprovação humana. Ele é soberano para agir e fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que lhe agrada. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa entender isso. Deus, na sua soberania, sabe o que faz, quando faz e como faz. Então ele faz tudo o que lhe agrada. Ele está nos céus, ele está acima de tudo e de todos e faz aquilo que lhe agrada. E aí, então, no versículos 9 a 11, o salmista faz aqui um convite, uma conclamação. Ele diz assim: Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aí parece que é algo distante, lá só para Israel, para cá. Não. Aí chega no versículo 11, ele diz: Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Você realmente confia em Deus? Você confia em Deus? Eu vou te perguntar mais uma vez. Você realmente confia em Deus? Você teme a Deus? Você sabe quem Deus é? Você reconhece quem Deus é? Você reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus? Você reconhece? Temer a Deus não é simplesmente ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecer quem Deus é. E por saber quem Ele é, nos submetermos a Ele e à vontade dEle. Entendendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E aí quando nós entendemos que Ele é soberano, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, então a gente confia no Senhor de todo o nosso coração. O salmista diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que faz a diferença é a confiança no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, reconhecendo quem Ele é e que Ele tem o controle sobre todas as coisas, o nosso coração então descansa no Senhor. O nosso coração descansa em Deus, por entender que Ele está cuidando de nós. Como o salmista diz, Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Ele é aquele que nos acolhe e é aquele que nos protege. Amparo, aquele que recebe. Escudo, aquele que protege. Do Senhor vem a proteção, do Senhor vem a segurança que nós precisamos. Versículos 12 e 13, ele diz: o Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa todos os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos. Deus não escolhe esse em detrimento daquele. Deus ama a todos e abençoa a todos. É claro que quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, Ele disciplina, Ele corrige, Ele exorta. Mas Ele ama e abençoa a todos indistintamente. Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem cuidado de você. Deus já tem feito maravilhas na sua vida. Então, é preciso entender o seguinte, que Deus ele abençoa todos os que o temem. A pessoa que está vivendo em desobediência não vai contar com a bênção de Deus, obviamente. Quando eu digo que Deus abençoa a todos indistintamente, a todos que o temem, a todos que o obedecem, a todos que o agradam. Você não vai abençoar alguém que está fazendo uma coisa errada, alguém que está fazendo mal e você vai abençoar aquela pessoa para que ela continue fazendo mal? Não. Veja que o texto deixa claro, ele abençoa a todos que o temem, tanto pequenos como grandes. Não importa se tem essa ou aquela função, se tem essa ou aquela conta bancária, não é sobre isso. É sobre temor a Deus. O que atrai o coração de Deus, alegra o coração de Deus e abre o coração de Deus é o temor. É o compromisso, é a reverência, é a integridade, é a seriedade, é a obediência. A obediência abre portas.
A obediência a Deus abre as portas dos céus sobre a nossa vida. E aí, quando chega nos versículos 14 a 18, ele diz: o Senhor os abençoe mais e mais, a você e aos seus filhos. A bênção de Deus é para estar sobre nós e sobre os nossos filhos. Não é para ficar retida apenas a nós, não é para ficar retida apenas ao nosso tempo, à nossa geração. Nós precisamos entender que a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família precisa ser consagrada ao Senhor, precisa estar dedicado ao Senhor. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas ele não se esquecia de colocar os seus filhos diante do Senhor. O texto diz lá em Jó que quando os seus filhos se reuniam, faziam um banquete, Jó ia, depois que aquele banquete acontecia, reuniu seus filhos para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que se porventura eles tivessem feito alguma coisa que desagradou ao Senhor, eles fossem perdoados pelo Senhor. Ele reunia seus filhos e consagrava o Senhor. Mesmo seus filhos já terem constituído família, já tendo constituído famílias, mas ele não deixava de colocar os seus filhos diante do Senhor como um verdadeiro sacerdote. Jó era um verdadeiro sacerdote na sua casa. Ele consagrava os seus filhos, ele reunia os seus filhos diante de Deus. Talvez você esteja reunindo seus filhos diante da TV, diante do celular, diante de uma bola, diante de um lazer, diante de uma praia, diante de qualquer coisa, mas não tem reunido seus filhos diante de Deus. E o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor a Deus, é o amor a Deus, é o compromisso com Deus. Por isso, Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Então, a bênção do Senhor deve alcançar também os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, as próximas gerações. E nós somos esse canal de bênção. É através de nós que a bênção precisa chegar a eles. Nós somos sacerdotes na nossa casa. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Deixa aqui eu fazer um destaque, já concluindo aqui a nossa reflexão de hoje. Quando chega no versículo 17, que diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Isso chama a nossa atenção para a necessidade de falar do amor de Deus para os nossos filhos agora. De falar do amor de Deus para as pessoas agora, enquanto elas estão vivas. Porque depois que morrerem, não dá para fazer mais nada por elas. O tempo que temos para falar de Deus, para consagrar a Deus e apresentar a Deus é agora. Depois que morre, não adianta dizer: Senhor, coloca num bom lugar. Senhor, não. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 27, diz assim: que ao ser humano está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há como mudar depois da morte. A única coisa, o único momento que se pode mudar alguma coisa é enquanto há vida. Então, apresente seus filhos a Deus, mas também apresente Deus aos seus filhos. Apresente seus colegas de trabalho a Deus, mas também apresente Deus aos seus colegas de trabalho. Apresente a sua família a Deus, mas apresente também Deus à sua família, à sua casa. Versículo 18 ele diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós adoremos ao Senhor e unicamente ao Senhor, de todo o nosso coração, reconhecendo que só Ele é Deus e só Ele deve receber o nosso louvor e a nossa adoração. Nenhum líder religioso tem a prerrogativa de receber honra e glória, porque toda honra e toda glória devem ser dadas unicamente a Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a cada dia consagrar a nossa vida e comprometer cada vez mais o nosso coração com a vontade dele para a nossa vida, tá bom? Se você ainda não compartilhou, compartilha esse vídeo aí com o maior número de pessoas que você puder, tá certo? E que essa quinta-feira seja uma quinta-feira de bênção para você, para sua casa, para sua família, onde você estiver, que você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. E se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, um encontro marcado com Reflexão em Vida.
Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.